de quem é a atribuição para fazer a lavratura do APF? Claro, doutores, a lavratura vai ser feita pela autoridade policial, tá? Delegado de polícia, civil ou federal. O 307 ele diz que se o crime for praticado na presença do juiz, o juiz ele é também a autoridade competente para fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante. E a Polícia Legislativa, ela pode realizar a lavratura do auto de prisão em flagrante em crimes que ocorrerem nas dependências da respectiva casa? Tá? Doutores, os regimentos internos trazem essa possibilidade, a súmula 397 do STF contemplava essa possibilidade, tá? Contemplava essa possibilidade, mas o entendimento atual é que esta súmula esteja superada, tá? Esteja superada, tá certo? Então, em tese, doutores, em tese, quem que teria que fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante em decorrência de um crime que tenha ocorrido nas dependências da Casa Legislativa? A Polícia Federal, tá? Beleza? Muito bem. Procedimento, tá? Está no 304 até o 309 do CPP, leitura obrigatória, tá? Então, nós começamos com a apresentação do flagrado à autoridade policial. A autoridade policial, doutores, tem que garantir a ele, isso aqui inclusive, doutores, pode caracterizar o relaxamento da prisão em decorrência da ilegalidade do flagrante. Então tem que garantir a ele o direito ao silêncio, tá? Tem que garantir a ele o direito ao silêncio. Então trata-se de um direito e não de uma condição necessária obrigatória, porque se o cara quiser falar, ele pode falar à vontade. E tem que garantir a ele também o direito de assistência ao advogado, tá? Aliás, na verdade, isso daqui, ó, trata-se de um direito e não de uma condição necessária, diz respeito ao advogado, tá? E não ao silêncio, tá? Não ao silêncio. Ele tem um direito, mas é necessária, é imprescindível a presença do advogado por ocasião da lavratura do APF? Não, doutores, não. Mas ele tem que garantir a assistência por parte do advogado, tá? Outra questão importante, a comunicação da prisão, tá? O artigo 306, caput do CPP, estabelece que, e aqui parece que o texto legal, doutores, não deixa muito a margem, porque o artigo 306, ele fala que a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra serão comunicadas imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, ou a pessoa por ele indicada. Daí a ideia de que não existe mais incomunicabilidade de preso hoje, tá certo? Então essa comunicação aqui, ela é condição de validade do próprio flagrante, tá certo? Feita a comunicação imediata, o juiz vai ouvir o condutor, tá? O condutor, doutores, geralmente são os policiais, e eles têm que ser ouvidos o mais rápido possível para que sejam liberados. Depois nós vamos ouvir as testemunhas, se houverem, tá? Mas a ausência de testemunhas não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então nós podemos substituir as testemunhas por duas pessoas que tenham presenciado a apresentação do preso, tá? Está no 304, parágrafo 2º. Faremos a oitiva da vítima, se possível, claro, desde que seja possível. E aí nós vamos para o interrogatório do preso, tá? Nós vamos para o interrogatório do preso, tá certo? Lembrando, doutores, as regras que dizem respeito ao interrogatório e principalmente a garantia constitucional do direito ao silêncio, tá? Que tem que ser reforçado nessa oportunidade. Bom, o parágrafo 4º do 304, ele foi inserido recentemente, então é uma alteração legislativa que você tem que se atentar. O delegado, quando for lavrar o APF, ele deve constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem algum tipo de deficiência e o nome e o contato do eventual responsável pelos cuidados do filho indicado pela pessoa presa. Então, atente para esse detalhe aqui, que isso aqui foi incluído pela Lei 13.257 de 2016. Prato cheio, doutores, para ser cobrado em prova de concurso público. E aí, doutores, o delegado vai fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante e em até 24 horas, o que ele vai ter que fazer?
encaminhar o APF para o juiz competente, tá? Encaminhar o APF para o juiz competente. Tá? Encaminhar cópia do APF para a Defensoria Pública se o réu não tiver defensor particular, tá? E entregar ao preso a nota de culpa também no prazo de 24 horas, tá certo? Então, doutores, por exemplo, a falta de entrega ao preso da nota de culpa, isso pode caracterizar o relaxamento da prisão em flagrante. Exatamente, tá? Testemunha fedatária, tá? Esse nomezinho é bem esquisito, mas é isso mesmo, viu, Rebeca? Inclusive, doutores, se o preso ele se recusar a assinar, doutores, o interrogatório dele, também é o caso desta testemunha fedatária, viu, Rebeca? Em que eu pego, por exemplo, eu faço a leitura, doutores, faço a leitura de tudo que tenho que fazer para o preso, na presença de testemunhas, e essas testemunhas assinam junto comigo, ok? Bom, aí, pessoal, aí, encaminhado, então, a partir do momento que o delegado, ele fez a lavratura do auto de prisão em flagrante, tá? Ele encaminhou o auto de prisão em flagrante para o NAC, aqui no nosso caso é o NAC, é o Núcleo de Audiência de Custódia, tá? Que é o juiz competente, mandou uma cópia para a Defensoria Pública, entregou para o preso a nota de culpa. Doutores, a nota de culpa, tá? Não é, como o nome sugere, um documento segundo o qual o preso esteja assumindo a responsabilidade pela prática do crime. Não, pelo amor de Deus, a nota de culpa é só um documento onde consta lá o motivo pelo qual está sendo preso e os responsáveis pela prisão dele, tá? Que é um direito que ele tem de saber. Bom, encaminhou para o juiz competente, e aí o que o juiz vai fazer, doutores? Nas próximas 24 horas, ele vai fazer o quê? A audiência de custódia. Então, o juiz tem até 24 horas, a partir do recebimento do APF, para realizar a audiência de custódia. Bom, doutores, de acordo com o artigo 310, tá? Nesta audiência de custódia, então, o juiz ele tem 3 opções. Ele pode relaxar a prisão, se entender que a prisão é ilegal. Quando é que a prisão vai ser ilegal, Jair? Quando é que ela vai ser legal? Nós temos várias situações em que essa prisão ela pode ser considerada ilegal, já vou tratar disso. Ele pode converter o flagrante em prisão preventiva se ele entender que estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva do 312, ou ele pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança, de acordo com o artigo 321 do Código de Processo Penal, certo? Bom, então são 2 situações, são 3 situações e aqui eu quero pegar e chamar a atenção de vocês. Doutores, o juiz ele pode converter, e essa é uma discussão que eu já falei para vocês que foi suplantada recentemente, que foi superada há pouquíssimo tempo. O juiz ele pode pegar e converter o flagrante em prisão preventiva de ofício? Nós tínhamos uma discussão entre a 5ª e a 6ª turma do STJ e o STJ pacificou esse entendimento, tá? Dizendo que, doutores, pela interpretação que você faz do 282 do Código de Processo Penal, juntamente com 311 do Código de Processo Penal, o juiz não pode mais converter o flagrante em preventiva de ofício. Tá? O juiz não pode mais converter o flagrante em preventiva de ofício. Tá? O que ele pode fazer? Ele pode converter o flagrante desde que haja o quê? Requerimento do Ministério Público. Tá? Tem que ter requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação. Tá certo? Então, não pode converter prisão preventiva, flagrante em preventiva de ofício. Certo? Muito bem. Aí nós temos aqui, doutores, 2 situações que eu tenho que chamar a atenção. Vem para a tela.
Então, quando é que o juiz vai poder fazer, vai ter que relaxar o flagrante? Então, o flagrante, doutores, o relaxamento do flagrante baseia-se na ilegalidade da prisão ou de irregularidades da lavratura do APF. Então, por exemplo, a ausência de requerimento da vítima quando eu tenho um crime de ação penal privada, falta de representação nos crimes de ação penal pública, não fornecimento da nota de culpa, não concessão do direito à assistência de advogado, inversão da ordem de oitiva prevista no 304, etc. Tá vendo? Continua. Então são situações que podem provocar o quê? O relaxamento do flagrante em razão da ilegalidade ou irregularidade do flagrante. Agora presta atenção, o fato do juiz relaxar o flagrante, isso não significa que ele fique impedido, tá, de impor medidas cautelares, que podem ser diversas da prisão ou até mesmo a prisão preventiva, desde que haja provocação, tá? Desde que haja provocação, ou da autoridade policial, ou do Ministério Público. Tá certo? De outra banda, o juiz ele vai conceder liberdade provisória, tá? Quando? Exemplo, tá? O crime foi praticado ao abrigo de uma excludente de licitude, ausência dos pressupostos que autorizem a prisão preventiva. Então, nesses casos, o juiz ele não vai pegar e converter o flagrante em preventiva e justamente ao contrário, ele vai decretar, vai conceder liberdade provisória, tá? Nós temos aqui o 310.3, né? 310.3 e 321 do CPP. Tá certo?